Tudo começou com uma humilhação que uma das maiores empresas do mundo simplesmente não conseguiu aceitar. No início dos anos 60, a Ford era uma gigante. Dominava o mercado, tinha dinheiro, estrutura, poder, mas havia algo que não conseguia conquistar: respeito nas pistas. Enquanto isso, do outro lado do oceano, existia uma pequena fabricante italiana que fazia exatamente o oposto. A Ferrari não era rica, não era estável financeiramente, mas era temida, especialmente em um lugar: Le Mans, a corrida mais difícil do mundo. A Ford sabia que precisava entrar nesse jogo e tentou o caminho mais rápido: comprar a Ferrari. Durante semanas tudo parecia certo. O acordo avançava, contratos eram preparados, executivos atravessaram o oceano com uma proposta praticamente fechada. Mas ninguém esperava o que viria a seguir. Quando o contrato foi colocado na mesa, Enzo Ferrari percebeu algo que mudaria tudo. Se aceitasse, ele deixaria de controlar sua própria equipe. Teria que pedir autorização para decisões importantes. Deixaria de ser o dono para se tornar apenas mais um funcionário de uma corporação americana. E ele não aceitou. Sem aviso, sem negociação, ele simplesmente levantou e foi embora, deixando os executivos da Ford sentados, esperando, até perceberem que tinham sido completamente ignorados. Aquilo não foi apenas um negócio cancelado. Foi uma humilhação. Quando a delegação voltou aos Estados Unidos, Henry Ford II já sabia. E, naquele momento, tomou uma decisão que mudaria a história do automobilismo. Ele não iria comprar a Ferrari, ele iria destruí-la. O alvo era claro: as 24 horas de Le Mans. O lugar onde a Ferrari reinava absoluta, acumulando vitórias consecutivas, dominando o esporte como ninguém. Mas havia um problema. A Ford não sabia como vencer ali. Eles sabiam fazer carros em massa. Sabiam dominar o mercado. Mas Le Mans era outra coisa. Era resistência, engenharia extrema, estratégia. Era um jogo europeu com regras que a Ford ainda não entendia. Mesmo assim, eles tentaram. Criaram o projeto GT40 às pressas. Buscaram parceiros na Europa, investiram milhões, correram contra o tempo. Mas o resultado foi um desastre. O carro era instável, quebrava, falhava. Em 1964 e 1965, a Ford foi derrotada. E não apenas derrotada, exposta. Enquanto isso, a Ferrari continuava fazendo o que sempre fez: vencer. Foi nesse momento que a Ford percebeu que dinheiro não era suficiente. Eles precisavam de algo que a Ferrari já tinha. Alguém que entendesse corrida de verdade. E foi aí que entraram Carroll Shelby e Ken Miles. Shelby era um ex-piloto, um construtor, alguém que pensava como Enzo Ferrari. E Ken Miles era mais do que um piloto. Era um mecânico, um desenvolvedor, um homem que entendia cada detalhe de um carro. Juntos, eles mudaram tudo. Longe da burocracia da Ford, em um pequeno hangar na Califórnia, eles começaram a reconstruir o GT40 do zero. Sem regras corporativas, sem interferência. Apenas um objetivo: fazer o carro vencer. E dessa vez, funcionou. O carro ficou mais rápido, mais estável, mais resistente. Quando a Ford voltou para Le Mans em 1966, não era mais a mesma equipe. Era uma máquina preparada para vencer. E pela primeira vez em anos, a Ferrari não conseguiu acompanhar. Os carros italianos quebraram, perderam ritmo, desapareceram da liderança. Enquanto isso, a Ford avançava. E no final da corrida cruzou a linha de chegada não apenas em primeiro, mas dominando completamente o pódio. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Aquilo não foi apenas uma vitória, foi uma resposta. A empresa que havia sido ignorada, deixada de lado, humilhada,
tinha acabado de vencer no único lugar que realmente importava e provado ao mundo que, às vezes, a vingança pode ser construída.